Muito bem, gente linda, vamos seguir aqui com um estudo de 1 Pedro, a exposição, de 1 Pedro, capítulo 13 a 25. Essa parte do capítulo, ele começa, portanto, é uma palavra de ligação, portanto, é de ligação. Ele quer dizer que você tem que ter entendido tudo, composto do capítulo 1 até o 12. Então, muito importante você ler a Bíblia como um todo, estar aqui no nosso canal, se inscrever no nosso canal para que você possa, de uma forma fácil e simples, entender mais ou menos tudo que o autor está querendo dizer de uma forma assim, fácil de interiorizar a palavra. Também, ao você ter entendido todo o capítulo 1 até o 12, você vai estar disposto a pôr em ação os imperativos pedidos aqui no texto, porque Paulo, ele faz assim, quase a metade do livro, dos livros que ele escrevia, ou das cartas que ele escrevia, ele menciona os presentes, assim, vamos dizer nessa palavra. E Pedro, quase a metade do livro, não é verdade? E aí, depois da metade para lá, ele coloca os imperativos de que você tem que fazer para poder adquirir tudo prometido do que ele já havia falado. Mas Pedro, ele vai falar assim, em cada capítulo, em cada tema, ele vai te dando a ação que você tem que ter entendido e logo já o imperativo. E depois ele volta a dar mais um presente, que eu gosto de falar presente, e depois, para você ganhar esse presente, você tem que acionar um imperativo na tua vida. Então, dessa forma, assim, eu creio que vocês vão entender melhor. E aqui existe uma recompensa em viver em santidade. Eu quero mencionar algo que passou nos Jogos Olímpicos, na patinação artística, eu amo, e assim, às vezes eu fico até de madrugada para ver essa parte, porque eu amo, assim, eu acho de uma beleza impressionante. As pessoas, a alegria, A alegria desse casal francês agora nas últimas Olimpíadas, que ganhou a medalha de ouro, Papadowski e Cezeron. Se vocês quiserem procurar lá, vocês vão ver que coisa tremenda. Eles treinaram 4 anos. Nós também temos que treinar a santidade todos os dias, incansavelmente deve ser o nosso cuidado. Eles treinaram 4 anos para ter uma recompensa que foi todas aquelas notas maravilhosas que eles tiraram e ganharam a medalha, e é uma coisa assim que eles vivem naquele momento só. Se nós dermos atenção à santidade, nós vamos viver eternamente com Deus. Então, vale a pena ter uma vida diferenciada pelo amor do sangue de Cristo. No versículo 14, disse: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Está bem explicada a diferença de como eu me comportava antes de aceitar a Cristo e depois. Eu formulei uma frase: a santificação é nosso passaporte ao céu. E é a identificação dos homens que somos cartas lidas por eles. Não existe santificação sem obediência, e não existe obediência sem a santificação. Entendermos a graça pela qual Deus enviou seu Filho para morrer por nós, por amor, e quando esse amor é derramado em nossos corações, devemos chegar ao conhecimento pleno. Em Romanos 5:5 diz que em nossos corações foi derramado o amor de Deus. E através de ser filhos obedientes a esse Pai bendito e misericordioso, de maneira que não nos sentiremos cômodos com a forma deste mundo. A forma desse mundo é o modelo que, em todas as áreas que nós nos movemos,
o mundo, as coisas más deste mundo, os sistemas que vão em contra de Deus nos querem colocar dentro dessa forma. Mas nós não devemos aceitar. A forma de Deus não ajusta a concupiscência, o amor próprio, o dar vazão à carne, como éramos antes de conhecer a Cristo. Se é que conhecemos. O versículo diz, na nossa ignorância, antes não éramos salvos, agora sim. E como temos esta certeza? Se você realmente é obediente, tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida, se com temor você tem a palavra de Deus e faz valer na tua vida. Fazer ela valer na sua vida, se você faz valer a palavra de Deus na sua vida, você é um salvo. Nunca perdendo a consciência que pela graça somos salvos e que esta salvação está em um vaso de barro. Cristo está dentro de nós e por isso somos falhos, mas como disse 2 Timóteo 3,16, toda palavra é apta para redarguir, corrigir, instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja bom para fazer a vontade de Deus. 2 Coríntios 4,7, nós temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder a tudo excede. Somente dessa maneira, crescendo e cultivando a palavra em nosso proceder e dando fruto do Espírito, é que nós vamos agradar a Deus. Se nós atentarmos em dar o fruto em suas 9 características, isso é a poda que Jesus falou. Eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos, e meu Pai, o lavrador, está em São João, capítulo 15, versículo 5. O fruto fica em evidência para os que não conhecem a Cristo e eles vêm até nós provar e ver que é possível. E eles, através de nosso testemunho, aceitam a Cristo pelo nosso proceder, né? Porque damos o fruto nas suas 9 características. Então agora já não somos ignorantes. Ainda uma pessoa analfabeta pode ser um salvo, porque o que o ouve, aprende e coloca por obra, ou seja, vive a palavra em sua vida 24 horas por dia. Vamos ver o versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, como eu sou santo. Nós somos embaixadores, verdade? Qual é a principal característica de Cristo para nos deixar na terra com semelhante tarefa de pregar o Evangelho? A santidade. Vou dar um exemplo de como ser verdadeiramente santo. Em hebraico, a palavra servo tem 3 letras, teit, veit, beit, e ela quer dizer que nós temos que ficar com os olhos, a primeira letra quer dizer olhos bem grandes. Depois, a segunda palavra é casa, essa casa onde nós deixamos o Espírito Santo morar, e janelas e ventanas, onde nós vamos estar com os olhos bem abertos para cuidar a casa, o lugar de entrada e saída. Isso é o que significa servo. Nós temos que estar atento, vigiando a casa. Então, vigiando para que podamos ser santos não é fácil, não é de qualquer maneira. Se nós vermos bem, e não é desanimando ninguém, é fácil para aquele que quer herdar o reino dos céus, e por aí é difícil aquele que não entendeu muito bem ainda o valor que ele tem na mão de ser servo, cuidar tudo que entra para guardar a santidade, para que através dessa graça tão gloriosa que Deus nos deu, sermos puros diante de Deus e poder viver lá no céu. Não deixe nada de impuro entrar na sua vida.
Deu para entender o que é ser santo? Tenho que ser servo e se faço meu trabalho bem, ganho a recompensa, que é ter meu nome escrito no livro da vida, e uma coroa e vestes, e logo o direito de sentar à mesa com Jesus. Então, isso que significa? Quando eu sou nascido de novo, eu aceitei a Cristo, não é necessário estar batendo nessa tecla, porque eu já vou ser santo, eu já vou ser um servo, eu já vou cuidar da casa, porque eu dei o valor devido ao sangue derramado na cruz do Calvário. E muitas coisas mais. Só para completar, versículo 16. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Agora a pergunta: o que pensa mal é santo? O que mente é santo? O lascivioso é santo? O que tem espírito de sedução é santo? Ser igualista é infinita das coisas que não agradam a Deus. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que se nós somos nascidos de novo, nós já não praticamos as coisas de quando estávamos na ignorância. É para que você fique de olho aí. Se você está indo na igreja e precisa nascer de novo, toma cuidado com isso. No versículo 17, e se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se lembram que ele está falando para um povo que saiu errante do lugar onde morava para viver estrangeiro em outras casas e ainda em outros lugares, e ainda eles estavam sendo perseguidos. O 18 disse: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais. O 19 diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos. Do versículo 1 ao 21, encontramos imperativos a acionar por gratidão, já que somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, sendo assim um grande motivo de incentivo para nós vivermos em santidade. Deus está sondando cada coração e nada está encoberto diante dos seus olhos. Não se preocupe com o teu vizinho, porém gaste tempo cuidando da sua vida, porque o Eterno vê as intenções do nosso coração. E finalizo com esse versículo, Hebreus 4:13, que diz assim: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Jesus é o grande sacerdote, assim que você hoje pode oferecer teu culto racional, pedindo perdão de tudo e começando uma vida nova. Até loguinho que vamos estar aí com o restante da exposição dessa carta tão maravilhosa que fala nos nossos corações. Instale aí na sua vida olhos bem grandes, cuidando da casa onde mora o Espírito Santo, o que entra e o que sai, e guarde a tua santidade.